Oi, eu sou Carlos Henrique Abud E eu sou a Flávia e Gonçalves. no vídeo de hoje a gente vai falar sobre evolução de personagem. Você já deve ter se deparado com algum livro ou filme onde a trama é genial, a ambientação é super original e, no entanto, de alguma forma, a obra não funcionou para você. Em grande parte das vezes, isso se deve a uma construção de personagens deficiente. Existem várias maneiras de fortalecer um personagem, já tem vídeos por aqui falando de algumas delas, mas às vezes o problema é que o personagem permaneceu estático o tempo todo na história. Ele não usou pra nada a experiência adquirida, não superou nenhum grande defeito ou limitação, e por isso ele deixou de ser palpável, humano aos olhos do público. Toda história traz eventos novos para a vida do personagem. Tira ele da rotina, o obriga a passar por testes e provações. Então é natural que ele passe por mudanças. E essas mudanças derivam das escolhas que o personagem faz, das chamadas necessidades dramáticas, que são os objetivos, os desejos e motivações dele. As mudanças podem vir como reações aos acontecimentos e por aí vai. Mais pra frente, vão sair alguns vídeos falando sobre arco de personagem, onde essa questão vai ser analisada em profundidade, com mais detalhes. Mas hoje a gente vai falar de maneira mais pontual. A ideia é mostrar como o personagem pode se transformar, pode evoluir e ainda assim permanecer consistente, fiel à sua essência. E para isso, vamos comentar alguns momentos do nosso livro Alice Black, Princesinha do Inferno. Sim, a gente vai ler 3 pequenos trechos e comentar o que a gente quis fazer e as mudanças da Alice em cada um deles. Vamos ao primeiro trecho então. O motor hesitante da van começou a ronronar, destacando-se da música silenciosa de Alice. Ela encostou a testa no vidro e sua cabeça começou a vibrar, como se passasse por ela uma pequena corrente elétrica. Pela janela embaçada, despediu-se com certo alívio da casa quase em ruínas que guardava a sala de ensaios. Era hora de pegar a estrada novamente. Até que se sentia grata por não ter que viajar perto de Carmine, que passou a gritar ainda mais agora que havia 2 colegas sentados na frente. Melissa nem parecia se importar com isso. Nick, às vezes, deixava até o volante para concordar com algo que a baterista falava. Por isso, Alice preferia se misturar à bagunça no fundo da van, com os equipamentos de som e instrumentos utilizados nos shows. Era como se fosse parte daquilo, apenas uma fração do peso que a banda tinha que carregar consigo para funcionar. Nesse ponto, ainda no início da história, o universo do personagem é pequeno. A Alice ainda está no chamado mundo comum, se você for pensar na jornada do herói. Na verdade, aqui começa a preparação para as mudanças que virão. Então, a preocupação é em criar expectativas. Nessa cena a gente tem uma noção da personalidade da Alice, a relação dela com os outros personagens, os personagens mais próximos. A gente mostra as particularidades dela, o que ela tem de especial, para gerar laço, fortalecer a relação dela com o leitor. E é interessante mostrar também as dificuldades do personagem, o que ela precisa superar ao longo da história. No caso, é a relação tóxica que ela tem com a banda, onde ela é inferiorizada, humilhada. Vamos para o segundo trechinho então. Pesadelos não podem me machucar, repetia mentalmente, enquanto as portas se abriam. Uma intensa luz alaranjada cegou seus olhos, já habituados à morna tonalidade vermelha do elevador. Ela encostou-se ainda mais na parede fria. Um grito de terror ecoou ao longe. De um salto, ergueu-se e pôs-se a espalmar as mãos no painel, torcendo para que, ao menos, as lâminas de metal se fechassem novamente. Mas nada aconteceu. Protegendo os olhos com os braços, conseguiu distinguir um pouco da paisagem que se distendia à frente do elevador. Havia árvores secas, cujos galhos pareciam corpos velhos e magros entrelaçados, apontando dedos longos e tortos em todas as direções. Uma areia dura e quase vermelha forrava o chão até onde ela podia ver. Agachando-se no limite da abertura, ela agarrou um pouco daquela areia e sentiu que ela pulsava, conforme apertava os grãos em sua mão fechada. Por que não despertava? Aqui a gente já vê a personagem no mundo especial, no caso, o submundo. O conflito já apareceu, ela foi jogada em uma nova realidade e está tentando lidar com aquilo. Alice, nesse ponto, ela está meio paralisada, com medo, ainda tentando entender o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, existe a preocupação de descrever essa nova realidade, que se mostra ameaçadora, mas também interessante, convidativa. A gente quer que o leitor fique curioso, que ele torça para Alice seguir em frente
e explorar essa nova realidade. Vamos para o terceiro trecho, então? Jamie segurou-a pela cintura e girou-a devagar. Estavam ambos agora de frente para o palco. Observe o guitarrista, sussurrou ele em seu ouvido, abraçando-a por trás. É a hora do solo. Já percebeu que por aqui não precisamos de cabos nem amplificadores. Ele não precisa de nada disso, nem mesmo lá na Terra. Como pode ser isso? Perguntou Alice, sentindo seu corpo formigar, misturando o prazer do que via e ouvia no palco e a extrema proximidade de James. Ele já sabe do que realmente precisa para fazer música. Por isso eu devo observá-lo? Sim. E também porque o melhor jeito é aprender com quem lhe comove a ponto de fazê-la querer tocar também. Como se soubesse do que acontecia na plateia, e talvez soubesse mesmo, Dave Hammett andou até a frente do palco e arqueou o corpo para trás, exibindo mais ainda sua guitarra. Ouça bem o que ele toca, continuou James, suas palavras cristalinas apesar de todo o barulho ao redor. Ele não apenas toca a guitarra, toca para a guitarra, sobre a guitarra, com a guitarra. Uns fazem algo simplesmente teatral, Dave não. A guitarra é uma extensão de seu ser. Tudo que sai dela possui uma marca. É como sua voz, sua impressão digital, suas ideias e sentimentos espalhados no ar. Nesse terceiro momento, que acontece bem mais tarde na história, nós já vemos novas facetas da personalidade da Alice. Ela já aprendeu alguns truques, já sabe lidar com alguns aspectos daquela nova realidade. Muitos elementos que eram ameaçadores para ela no início, agora ela vê como positivos. Ela já está interessada em saber mais, em evoluir, em encarar os problemas. Além, é claro, de dar vazão aos sentimentos dela. Ela já criou alguns vínculos emocionais com os novos personagens e está vivendo ali novas experiências marcantes com eles. Nesse ponto, a Alice está pronta para entrar no desfecho, onde sua transformação vai ser posta à prova e os acontecimentos vão ser amplificados. É a hora dela encarar e resolver de vez os problemas estabelecidos no início da história. Caso contrário, tudo está perdido. Então, nesses três momentos, a gente consegue ter uma ideia da evolução, das mudanças que a Alice passa ao longo do livro e, ao mesmo tempo, a gente consegue compreendê-la, a sua personalidade, o seu jeito de pensar. Ela ainda é a mesma pessoa, apesar das mudanças. Pois é, vale muito a pena o autor prestar atenção nesse processo, a maneira como o personagem inicia e termina uma história, como ele lida com suas próprias falhas e com os eventos da trama. Isso é crucial para a construção de um relacionamento forte com o leitor. E dá até para começar uma nova história idealizando só essas três cenas, cada uma em um estágio da história e depois trabalhar em torno disso. Sim. Essa é uma boa ideia de exercício, inclusive. É legal também pegar um livro, um filme que você tenha visto e separar, estudar três momentos do protagonista, um no início, um após ser estabelecido o conflito e outro perto do final, para entender a maneira como o autor trabalhou a evolução do personagem. E se você quiser saber mais sobre Alice Black, Princesa do Inferno, o nosso livro, tem alguns links aqui na descrição, para o book trailer, para a sinopse. Tem um videozinho de 1 minuto onde a gente fala do livro em termos gerais. Lembrando também da nossa série de exercícios de escrita criativa, o projeto Planos em Prática. A playlist com a terceira temporada está aqui do lado. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços. E até a próxima.